Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Quantos estão felizes por mais uma noite de vitória? Digam graças a Deus. Eu também estou agradecendo a Deus por esta noite dadivosa, excelente, a qual o eterno Deus tem preparado para todos nós na quinta na graça. É um privilégio mais uma vez estar assumindo esta santa tribuna para compartilhar contigo a palavra do Senhor. Quero, antes de fazer menção do texto sagrado, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto Silva, e também louvar a Deus pela vida dos meus pastores que estão na direção deste trabalho, pastor Daniel Antunes e pastor Isbá Siqueira Fontes. É um privilégio muito grande estar com estes homens de Deus, e cumprimentando eles, eu cumprimento a todos os outros que estão aqui na retaguarda, tendo certeza que estão intercedendo pela minha vida. E também não posso deixar de cumprimentar o meu pastor setorial, o pastor Isael Ferreira, e mandar uma saudação também para minha esposa que está nos acompanhando agora. Ela não pôde estar comigo nesta feita, mas eu tenho certeza que ela está também acompanhando e intercedendo pela minha vida. Sem delongas, localize o texto do Salmo de número 139, por favor. Também não posso deixar de saudar e cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo agora, pelas plataformas do Facebook e também do YouTube. Que Deus abençoe vocês, queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Salmo de número 139, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 7. Os irmãos encontraram, podem dizer amém? Diz-nos assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Verso 5 diz: Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Verso 7, para nós encerrarmos: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E você diz amém. Queridos, quando foi-me feito o convite para estar com os irmãos nesta feita, compartilhando a preciosa palavra do Senhor, eu, chegando do serviço, pedir a Deus uma palavra para esta ocasião, deste culto de celebração a Deus na quinta na graça. E o Espírito Santo fez arder em meu coração este texto, que é um texto extremamente conhecido de todos nós. Neste Salmo de número 139, o salmista ele vai revelar-nos sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Todavia, estes dois atributos aqui mencionados no tema do Salmo 139 é acompanhado também de um terceiro, que é a onisciência de Deus. Dentro da teologia, esses atributos são chamados de atributos incomunicáveis de Deus. Incomunicáveis porque Deus, na criação do mundo e também na criação de todo ser vivente, Ele não compartilhou com nenhum ser, nem mesmo os anjos e nem os demônios possuem destes atributos. Ou seja, somente o nosso Deus é portador destes atributos, por isso que é catalogado como atributos incomunicáveis. Eu sei que os irmãos são amantes da Bíblia Sagrada e sabem disso, mas os salmos,
dos seus 150 números, não são simplesmente um compêndio de canções, mas nós também encontramos aqui orações, confissões, adoração em forma de canções, poesias e orações. Quem nos deixou a maior parcela de contribuição no livro dos Salmos não poderia ser outro, foi o rei Davi. E ele, neste salmo, revela-nos o sentimento mais estranhável do coração do homem, onde ele revela que o seu Deus, que também é o nosso Deus, tem todo o poder. Este Deus que tem todo o poder é o que nos trouxe nesta quinta na graça, para nos dizer que embora o mundo parece que está do lado avesso, que embora o mundo parece que está dando cabeçada atrás de cabeçada, Deus me trouxe aqui e também te trouxe aqui para nos lembrar que Ele ainda permanece no controle absoluto de todas as coisas. Se isso não traz ânimo ao nosso coração, se isso não traz alegria ao nosso coração, eu não sei o que vai te animar, porque Deus está dizendo, não é a terra que influencia o céu, é o céu que determina todas as coisas que acontecem aqui embaixo. Eu acho isso magnífico e tremendo, porque é isto que Davi está dizendo, revelando o poderio, o senhorio, a magnificência, o poder do nosso Deus. Nós sabemos que, como a Bíblia diz, que a vida do homem é 70 anos, é o limite. Sou disso, é somente enfado e canseira. Ou seja, durante o decorrer da história, reis entram, reis saem, presidentes entram e presidentes saem, mas Deus está dizendo que o trono dele nunca ficou desocupado. O profeta Jeremias, ele diz: tu, ó Senhor, permaneces no trono, e o teu trono subsiste de geração a geração. Perceba que ele não está dizendo que o trono do eterno existe, porque se ele dissesse que o trono do eterno existe, está dando uma condição de tempo, dizendo, ele vem e também se vai, mas ele diz que o trono do eterno subsiste. Ou seja, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, nos dá esta afirmação, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Por quê? Operando eu, quem impedirá? Este é o nosso Deus, que rege, que manda, que dirige, que manda e sabe de todas as coisas. Quem aqui nesta noite, e os irmãos que estão em casa, reconhece o poder, a autoridade deste Deus? Diga algo para ele, porque ele merece. Hoje, talvez você veio aqui com uma outra expectativa nessa noite fria de quinta-feira, mas Deus tem propósitos para este lugar. Ele está dizendo: filha minha, filho meu, descansa, eu permaneço no trono.
O salmista, ele revela a onisciência. E Samuel Ângelo, o que significa esses três atributos mencionados no Salmo 139? Onipresença, onisciência e onipotência. A palavra ou a expressão oni significa todo ou totalidade. Ou seja, só Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E só Deus é onipotente. Dele emana todo o poder. Eu gosto do que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 36, dizendo: porque dele origem, por ele processo e para ele conclusão são todas as coisas. O poder vem dele, o poder é dele, tudo pertence a ele, e nós nessa noite estamos sendo cuidados por ele. Quem pode glorificar a este Deus? Quem pode exaltar a majestade deste Deus? Ele está dizendo: filha minha, filho meu, tira este peso, tira este fardo, eu continuo sendo mesmo. Eu chegando no meu serviço, uma pessoa me interrogou, sabendo que eu sou cristão, e me disse: Samuel Ângelo, o que você tem a me dizer de um Deus que permite uma pandemia por 1 ano e meio? Eu disse somente uma coisa: Ele continua sendo Deus, com ou sem pandemia. Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos dá uma informação muito linda e eu acho tremenda. Jesus é o mesmo. Jesus é o que, igreja? Jesus é o que, igreja? O mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Aí em oração, Deus disse ao meu coração: Samuel Ângelo, eu sou o mesmo antes da pandemia, eu sou mesmo durante a pandemia, prepare-te para dar glória, e continuarei sendo o mesmo depois da pandemia, porque eu venho aqui na autoridade do Espírito Santo dizer: esta situação já está chegando ao seu final, toda prova tem data de validade. Quem crê que está passando? Quem crê que a vitória está chegando? O processo, a luta não anula o poder do nosso Deus. Não anula. Você precisa reconhecer e entender isso, porque na internet nós temos ouvido tanta baboseira. Por incrível que pareça, não se assuste, eu estou sendo assistido por vocês e por alguns. Já tem pregadores dizendo que não acreditam que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vi essa barbaridade de um pregador dizendo: eu não creio num Deus que está no controle. E perguntaram para ele por quê? Ele disse: não é possível que um Deus que está no controle permita pandemia. Olha os absurdos que estão sendo ditos. Mas eu venho com uma outra palavra: a prova, a luta, a dor, a lágrima não anula o poder do nosso Deus. Lucas 1,37 é o beabá da igreja, porque para Deus nada. Para mim, para você, tem muitos impossíveis, mas para o nosso Deus, aquele a quem servimos, nada é impossível. Aleluia. O salmista no verso 1, você que deixou sua Bíblia aberta, ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. O salmista encontra conforto em Deus, dizendo que este Deus possui de um conhecimento ilimitado, onisciência. E Deus também, Ele é presciente, ou seja, conhecimento antecipado de todas as coisas. Para o nosso Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa. O apóstolo Pedro disse que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos, um dia. Este é o nosso Deus. O salmista diz: tu me sondaste. Essa expressão, ou a palavra sondaste, ele está falando da expressão ou da palavra sonda, que significa
que é um aparelho medicinal, onde os médicos usam para vasculhar o interior do ser humano. Perceba, o médico pode ser dotado de muitos conhecimentos, mas ele é limitado. O médico pode ser dotado de muitos diplomas, mas ele é limitado. O médico pode ser dotado de muitas habilidades, mas ele é limitado. E para ele identificar algo de errado no ser humano, no interior dele, ele precisa se abster da ciência, deste aparelho chamado sonda, para vasculhar o interior, para identificar um problema. Aí o salmista, falando da grandeza deste Deus, ele diz que todo ser humano comum, ao enxergá-lo, só enxerga por fora. Mas este Deus que é poderoso, quando olha para ele, quando olha para nós, ele não olha por fora em primeiro lugar. Ele começa a vasculhar de dentro para fora. Neste período de pandemia, nós conseguimos disfarçar o rosto, nós conseguimos disfarçar o semblante, não é? Porque agora a gente só consegue se identificar pelo olhar. E alguém diz que o olhar diz mais que palavras, mas é difícil interpretar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: não adianta máscara, não adianta maquiagem, eu te conheço por dentro. Alguém olha para você e diz: olha lá ele, olha lá ela, interpreta-nos erroneamente por fora, mas o Senhor te conhece por dentro. Samuel Ângelo, você tem fundamentação bíblica para dizer que o nosso Deus nos enxerga por dentro? É claro que eu tenho fundamentação bíblica, eu não sei pregar outra coisa, só sei pregar a Bíblia. Se você conferir primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé o belemita, dizendo: eu já tenho me provido de um dos seus filhos para rei. Enche o teu vaso de azeite e te enviar-te-ei. Chegando lá, apareceu diante dele Eliabe, um homem alto, bonito, porte de rei, porte de guerreiro. Eliabe, Abinadab e Samar. Passou todos os filhos. O profeta, porque ele tem um julgamento humano e é falho, ele diz: eis aí o ungido do Senhor. É aí que no versículo 7 o próprio Deus brada, dizendo: Samuel, não atentes tu para onde? Aparência, porque eu, não o homem, eu, o Senhor, não olho a aparência. Eu sondo o coração, eu sondo o íntimo por dentro. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem nós havemos de dar conta. Deus te conhece, Deus te vê, e Ele manda eu dizer: alguém aqui está pensando que Deus lhe abandonou, Deus lhe deixou ao vento, ao mar? Ele está dizendo: eu te enxergo, eu te vejo em todos os momentos. Aleluia. Mas aí no verso 2, eu preciso adiantar para nós terminarmos. Ele diz de novo: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Pastor Daniel Antunes e pastor Isbar, perceba que no verso 1, pastor Daniel Antunes, com todo respeito me reporta ao senhor, ele fala de um Deus que é grande, onipotente, presbítero Bruno, todo poder, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe todas as coisas. No verso 1 ele fala de um Deus grande, e no verso 2 que se atenta a coisas tão pequenas. Como assim, Samuel? Vou te explicar. Ele começa no verso 1 dizendo sobre esse Deus grande, que é onipresente, onipotente, onisciente, mas que no verso 2 se atenta a coisas tão pequenas. Olha o cuidado que o nosso Deus tem de mim e de você. Tu conheces. Conheces o que, igreja? O meu assentar e o meu levantar. Irmãos, pelo menos eu, sou bem sincero a dizer, não reparo ninguém se sentando e nem se levantando. É algo tão comum no nosso dia a dia, que todo mundo chegou aqui, se assentou e se levantou nas orações, para a intercessão, para a oferta. Todo mundo aqui se assentou e se levantou. Ninguém percebeu. Olha lá o jeito que o pregador senta, olha lá o jeito que o pastor levanta. Ninguém percebe isso.
porque não chama atenção, não tem nada de legal, não tem nada de top, mas ele fala no verso 1 de um Deus que é tão grande, mas que consegue enxergar coisas pequeninas, assentar e levantar, levantar e assentar. Sabe o que ele está dizendo? Nos mínimos detalhes, Deus cuida de mim. Nos mínimos detalhes, Deus se atenta para mim. E eu lendo a Bíblia, eu pude perceber que este Deus se atenta a coisas tão pequenas. Mateus capítulo 10, versículo 30. Não foi o homem, foi Jesus que disse que até o cabelo das vossas cabeças estão todos. Já pensou? Cabelo, fio por fio. Aí eu me pergunto, Jesus, que importância tem o Senhor saber todos os números do meu couro cabeludo? Deus está dizendo: se eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, será que eu não cuido de você? Lamanda xandaraba suiderebe andarabai. Será que eu não cuido de ti, dos teus? Mas não termina por aí. Olha este Deus que se atenta a coisas tão pequenas. Salmo de número 147, verso 4 diz: Ele conta as estrelas. Olha só. E eu me pergunto, que importância tem o nosso Deus contar as estrelas? 1, 2, 3. Mas não termina aí. O verso termina: e chama todas elas. Voltou. Chama todas elas pelo nome. Ele conta as estrelas e chama todas elas pelo nome. Deus está dizendo: se eu sei até nome de estrela, quem dirá onde você mora? Quem dirá o que você faz? Está entendendo o que Deus está falando? Quem dirá onde você trabalha? Quem dirá onde você tem feito algo? Deus trouxe alguém que está temeroso. Deus trouxe alguém aqui que está com medo nessa quinta na graça para dizer: nos mínimos detalhes, eu cuido de ti. E se você me pergunta, Samuel, qual a importância de eu saber que esse Deus que é tão grande cuida de coisas tão pequenas? Eu te digo, foi apenas com um casal que ele fez povoar a terra. Foi apenas com um cajado de madeira que ele abriu o mar para o povo dele passar. Foi apenas com uma pedra ele derrubou o gigante filisteu ao chão. Foi apenas com um anjo que ele derrotou 85 mil soldados inimigos. E ele está dizendo: é na tua pequenez, é nesse teu jeito simples que eu vou te usar para operar coisas grandes. Quem pode, adore a presença dele. Talvez você diz: onde eu moro é insignificante, o que eu visto não é importante. Mas Deus está dizendo: é desse teu jeito mesmo, é dessa tua maneira mesmo em que eu vou te levantar neste tempo para operar coisas grandes. Quem crê na palavra, diga amém. Verso 3, olha lá: cercas o meu andar e o meu deitar. Mais uma vez a expressão conheces. E conheces todos os meus caminhos. Deus conhece todos os meus caminhos, todos os teus caminhos. Você não é obra do acaso, irmã. Você não é obra do acaso, irmão. Você não é um acidente de trajeto ou percurso. Você está, grave isso e receba o ânimo pela palavra, aonde Deus quer que você esteja. Você não está nem atrasado e nem adiantado. É por isso Deus manda dizer que algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida. Por que, Samuel? Porque você está exatamente onde Ele quer que você esteja. É por isso, eu conversava com o presbítero Bruno bem rapidinho, e eu dizia: não adianta forçar a porta.
Não adianta forçar algo, se não é da vontade de Deus, não vai acontecer, você vai quebrar a cara. Você só está onde Deus quer que você esteja. Aí você diz: Samuel, era para fulano estar aqui, né? Não, era para você mesmo estar. Mas Samuel, era para ele ouvir, né? Não, é você que precisa ouvir isso. Deus não fala com o parede nem com o banco, Deus fala com a sua igreja. Aí no verso 4, para concluir: sem que haja uma palavra na minha língua. Eita, Deus tremendo. Sabe aquele momento em que você vai dobrar o joelho e não sai uma palavra? Não sai uma palavra. Aí você diz: minha oração foi fraca. Foi não, é nessas orações mesmo que não sai nada. E o Espírito Santo, como Paulo diz em Romanos, intercede com gemidos inexprimíveis, sem que haja uma palavra. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Verso 5, tu conheces, tu me cercastes em volta, olha, e puseste sobre mim a tua, olha só a veracidade de que você está onde Deus quer que você esteja. Tu me cercastes. Esse cercar que Davi está dizendo aqui é como se fosse uma fortaleza murada. Não consigo fugir, não consigo escapar, estou cercado pelos limites do conhecimento de Deus. Tu me cercastes em volta e pusestes em mim a tua. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem gente que quer se esconder de Deus. Eu prefiro estar protegido e cercado por Ele, porque somente em Deus há descanso para a nossa alma. Aí o salmista no verso 6, diante de tamanha revelação, ele diz: tal ciência que vem da expressão conhecimento é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Verso 7 encerra agora: para onde, não é aonde, é onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero dizer-lhe, concluindo essas palavras, já vou orar pela sua vida e pelos que estão nos acompanhando agora ao vivo, que este Deus onisciente, onipresente, onipotente te conhece nos mínimos detalhes. Coloque a sua mão no coração e feche os seus olhos, e eu peço a Deus as bênçãos sobre as vidas. Pai eterno, obrigado pela tua palavra. O Senhor falou exatamente aquilo que o Senhor queria falar, nem mais nem menos, na medida. Eu te agradeço pela vida de todos os presentes aqui e os que estão em casa nos ouvindo agora. Que as tuas mãos, Senhor, alcance a todos e a cada um com a tua presença. Meu Deus, fortaleça os que estão precisando de força, revigora os que estão precisando de vigor, dê ânimo aos que estão desanimados, ajude o teu povo, ajude a tua igreja, e sê conosco, ó Deus, para nós caminharmos mais um pouquinho com a força desta comida. Sê conosco, eterno, não somente hoje, mas para todo sempre. E quem crê diga: Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.